depois a gente inicia aí a aula propriamente dita, tá? Tá bom, Bem, inicia então, a aula. obrigada, Hoje Thaís, muito é obrigada. a da Alzira. Vamos embora, mas ainda tem aula de redação e literatura Opa, amanhã. isso aí, isso aí. A minha é a última, mas ainda vocês terão aí até sexta-feira bastante coisa ainda para aprender. Bem, e aí foi isso, gente. Eu queria falar para vocês, antes da nossa aula, né, findar a nossa aula, porque chega no final, a gente já está cansado, a gente já está doido para, né, para tomar um banho, descansar e comer alguma coisa, enfim, se preparar para o dia seguinte. Então, antes de mais nada, eu queria desejar a vocês muito, mas muita tranquilidade nesse dia, tá? Que vocês tenham muita tranquilidade, mantenham. É verdade, Pauline, adoro esse sapinho aqui. É o meu bichinho favorito de estimação. Então, assim, eu queria muito que vocês tivessem muita calma, porque a calma, a tranquilidade, faz com que você raciocine melhor, né? Quando você vai muito ansioso para uma determinada situação, um determinado momento, um determinado evento, você não aproveita 100%, né? E porque a ansiedade não permite isso. A ansiedade, a aflição, né? Você quer que aquilo ali logo termine, e não pode ser assim, né? É um momento que a gente precisa que ele dure bastante, porque vai ser um momento que vocês, né, vão se colocar ali todo o seu conhecimento, vai ser naquele momento. Então, não vão com essa ideia, né, de que tem que terminar logo, eu quero que isso logo termine, porque foi um ano de muita luta, muito estudo, muita dedicação. Sim, é um ano de muita luta, de muita dedicação, para exatamente esse fim, né? Para culminar aí nesse fim, onde vocês vão poder se expandir, se colocar, pensar um pouco em tudo que vocês vão poder responder, a maneira como vocês vão colocar isso no papel, isso é muito importante. Não só na minha disciplina, mas principalmente em redação, né? Sobretudo redação, porque vocês têm que ter um tempo aí para pensar nos repertórios que vocês vão poder utilizar, vocês vão poder pensar em todos os elementos coesivos que vocês aprenderam até então, para colocar em prática também. E também respeitar, né? Respeitar aí a proposta de intervenção. Isso tudo é muito importante quando a gente mantém a calma e a tranquilidade. Eu sei que às vezes é difícil, né? Falar é fácil, né? Mas no momento. Mas pensa o seguinte: se você estiver organizado, né, com o seu estudo em dia, tudo organizado, a sua leitura, né, do PPTela, tá aqui, ó, a sua leitura do PPTela em dia, né, todas as possibilidades dessa prova, de você se dar bem nessa prova, você tenta manter a tranquilidade. Agora, quando isso não está, né, não tá em dia, não está legal, não está equilibrado, opa, Yasmin, isso aí, não está equilibrado, fica difícil. Fica difícil porque você é uma surpresa, né, que te espera. Você fica aí meio sem chão. O que me espera? Né? Agora, estejam preparados. A Yasmin está terminando o livro, isso é bacana, porque está fresquinho, né? Vai ficar bem fresquinho aí na mente. Mas quem já terminou com um certo tempo, faz uma revisão, né? Procura fazer uma revisão, procura escrever, né, cada capítulo, o que você entendeu de cada capítulo, ou pelo menos de cada personagem, qual a ação de cada personagem, sobre os narradores, erótico demais, erótico, Yasmin, erótico, exótico e tudo mais, né? É verdade. Gosto muito dele, é um cara que chama muita atenção, né? Exatamente, Yasmin, pela forma como ele conduz a sociedade, né? Uma sociedade muito capitalista, muito voltada para o vil metal, ele mostra um outro lado, né?
uma outra possibilidade de convivência, de partilha, exatamente, recheado de críticas. Então, ele mostra uma outra face dessa sociedade que poderia, né? Lá no final, ele mostra que realmente revela ali que isso não é muito possível num mundo muito capitalista, isso é uma utopia, mas que seria uma possibilidade bacana, né, de acontecer. É, verdade, pois é, tem essa questão aí, né? A Jude só tem 16 anos, né? E isso é preocupante, porque o Simba já é um homem lá de seus 30 e tantos anos, e a Jude é uma menina, verdade. E isso é preocupante. Porém, a gente também tem que pensar que ele tenta o tempo inteiro é, fazer disso algo menor, né? Ele traz isso como algo menor. E se a gente for parar para pensar, cada tradição, né, cada lugar, existe uma tradição. Em alguns lugares, essa questão de relacionamentos entre uma pessoa maior e uma pessoa menor, né, de idade, não é um problema muito grave, né? Graças a... Pois é, Yasmin, é preocupante, mas é a realidade. E ele mostra ali a realidade nua e crua. Até porque, se a gente fosse pensar na proposta, né, futura aí de povoar a Terra, não tem para onde correr. Né? Então, ele faz uma crítica também a esses relacionamentos que, com certeza, é muito comum na Luanda e em outros países da África, né? E que as pessoas veem isso como algo simples. Antes de começar a nossa aula, eu queria dizer para vocês que, falando sobre isso, né, ainda, né, já aproveitando esse gancho, eu estive em Manaus por 2 vezes para trabalhar. E nesse tempo que eu estive lá em Manaus e no Baixo Manaus, eu presenciei esse tipo de situação, em que um homem de 40 anos se relaciona com uma menina de 12, 13, 14 anos. E, detalhe, tudo isso consensual, tudo isso com o consentimento da própria família da menina. Então, você fica preocupado, né? Como assim? Mas um homem de 40 anos, essa menina tem idade para ser quase filha ou, se não, neta. Pois é. Mas isso é muito comum por lá, viu? E aí a mãe foi tomar satisfação e tal. Nesse caso, a mãe não estava de acordo. Mas a mãe também tinha uma vida muito difícil, muito desestruturada. Não que isso justifique, de maneira alguma. Tanto é que ela foi, né? Ela tomar as dores ela não gostou da situação, mas quando ela descobriu, o relacionamento dele já estava acontecendo já há um tempo. Pois é. E nesses lugares, ô Pauline, no interior, isso é muito, muito comum. E aí eu fiquei, gente, mas como assim? Essa menina tem o quê? Não deve ter mais que 13 anos. E aí a mãe, que era minha aluna, falou, não, ela só tem 12 anos. Ela fugiu de casa porque o padrasto estava começando a tentativa de abuso, e aí ela, por conta disso, ela fugiu de casa. Quando a mãe descobriu, ela já estava vivendo com ele. Então, a gente imagina que eles já estavam tendo um relacionamento ali, né? Mas não sabemos. Acho que nem a mãe tinha ciência disso. Mas, enfim. E Pepetela ele vai fazer essa crítica contundente, né, maravilhosa, não só à sociedade, mas às relações sociais. Sim, Yasmin, na maioria das vezes, esses homens, né, mais velhos, eles têm própria experiência como arma manipuladora. Porque uma menina de 13 anos, 14, ela é muito imatura.
ela é muito incipiente nas coisas da vida, né? Na vida, na parte sexual, na parte econômica, ela é dependente para tudo, né? Mas o que acontece? Esse homem se prevalece exatamente dessa insipidez dela, e exatamente dessa dependência que ela tem, econômica, emocional e tudo mais, né? Ele se aproveita. Ele é um homem experiente, vivido, e é isso. Bom, olha a Sara, botando medo em Yasmin, olha isso. Não faz isso, Sara. Pensa que o Pepetela ele faz uma crítica que a gente tem que levar isso para a vida, né? E defender sempre esse tipo de abordagem que esses autores fazem. Então, é para abrir os olhos mesmo da sociedade, né? Bem, então vamos começar? Senão a Thaís já está ali, né? Por conta comigo. Bom, gente, a aula que eu preparei hoje para vocês, deixa eu ver se eu consigo trazer ela aqui bonitinho. Eu gostaria de saber se todos estão visualizando. Ah, legal. Ok, Gabriela, muito obrigada. Ok, Lara. Então, a gente vai pular essa parte aí. Beleza, a gente vai pular um pouquinho essa parte aqui que a gente já falou assim exaustivamente, né? Você já conhece o livro de cabo a rabo, então a gente vai pular um pouquinho essa parte aí, tá bom? Vamos lá. Se vocês tiverem alguma pergunta que vocês queiram fazer a respeito dos personagens, dos narradores, né, que são os próprios personagens, né, sobre o autor, ou sobre algum capítulo especificamente, ou sobre as próprias críticas, né, que o PPT ela faz, vocês depois podem me perguntar, tá bom? Isso aí. Vamos lá. Eu comecei as nossas discursivas com os temas assim bem... Não dê spoiler, Leonardo. Não, faz isso não, Leonardo. Deixa a Yasmin aí, ó, no escuro. Até porque se ela está terminando, ela deve findar aí o quê? Entre amanhã, depois, provavelmente. Não faz isso com ela. Pois é. Vamos lá. A primeira questão, eu quero muito que vocês prestem atenção, tá? Por quê? Antes de vocês darem a opinião de vocês, darem a resposta que vocês acham que seria uma resposta correta, eu gostaria de dizer para vocês que a cada comando do enunciado, vocês devem responder cabalmente. Eu já falei assim inúmeras vezes para vocês. Vocês não podem responder a uma pergunta de forma muito sucinta, muito concisa. Não façam isso. Nunca. Então, como é que vocês vão começar a responder? Pela pergunta, né? Isso vocês já sabem desde o ensino médio, que vocês já conseguem responder a uma pergunta de início, né? Vocês vão lá no início da pergunta e dali vocês começam a responder. E finalizam bonitinho, sem deixar margem para qualquer tipo deixa eu tirar isso aqui, que eu repeti. Sem deixar margem para qualquer tipo de outras, né, interpretações, tá, gente? Então, vamos lá. Na questão 1, diz assim: na última década, Tá dando para enxergar bem, gente? Se vocês não estiverem conseguindo enxergar, eu vou tentar, tá, Leonardo? Ah, então tá bom. Não precisa aumentar, não, né? Então, beleza. Ok. Na última década, os sites de comércio eletrônico têm alterado preços com base em seus hábitos na web e atributos pessoais.
Ah, beleza, Nana. Qual é a sua situação geográfica e seu histórico de compras? Como você chegou ao site de comércio eletrônico? Em que momento do dia você o visita? Toda uma literatura emergiu sobre ética, legalidade e promessas econômicas de otimização de preços. E o campo está avançando rapidamente. Em setembro passado, o Google recebeu a patente de uma tecnologia que permite que uma companhia precifique de forma dinâmica o conteúdo eletrônico. Pode, por exemplo, subir o preço de um livro eletrônico se determinar que você tem mais chances de comprar aquele item em particular do que um usuário médio. Ao contrário, pode ajustar o preço para baixo como um incentivo se julgar que é menos provável que você o compre. E você não saberá que está pagando mais do que outros exatamente pelo mesmo produto. Pois é, né? Um conto de duas internets. E aí a pergunta diz o seguinte: considerando as informações presentes, sim, sim, vou dar 2 minutos para vocês responderem sim, tá? Isso aí, Yasmin, valeu. Considerando as informações presentes no texto, qual o número daquela aula dos comandos dos verbos? Me pegou agora, hein? Depois eu verifico, enquanto vocês estiverem pensando, eu verifico e falo para você, tá? Ou depois da aula. Considerando as informações presentes no texto, explique o sentido de precificar. Vamos lá, vou marcar aqui, 2 minutinhos. Vou marcar no celular. Precificar no texto tem sentido de reajuste. Sim, é esse o sentido, Yasmin. Mas como você desenvolveria essa resposta de maneira mais ampla? Realmente, precificar é o sentido de reajustar, né? Isso. Será que eu consigo abrir o chat aqui sem tirar o documento? Ver se eu consigo. Considerando as informações, precificar, você botou precipitar, precificar, e aí? Olá, Andressa. Muito boa noite, minha querida. Tudo bem? Ó, já entrou dando de cara com a primeira questão, hein? E aí eu estou dando um tempinho aí para a galera pensar, tá, Andressa?
Estamos aí na letra A do número 1, considerando as informações. Opa! O sentido de precificar no trecho seria individualizar. Boa, boa. Ajustar um preço. Então, olha, isso aí. Eu não estou conseguindo ler tudo, mas é isso aí. A base é essa aí. Com base nas informações do texto, ele nos mostra que isso aí, considerando as informações, precificar recebe o sentido de. Muito bom. São esses comandos que vocês devem iniciar uma resposta bacana. Então, vocês podem dizer também assim, olha, ao considerar as informações presentes no texto, é possível verificar, né, ou notar, observar, que precificar tem sentido de. Aí o que Yasmin colocou, alterar, né? Alterar o preço de um determinado produto, ajustar o preço de um determinado produto, né? E assim vai. E o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: essa é a ideia, né? Vocês pegaram bem o que é a ideia de precificar, o sentido de precificar que o autor aqui coloca. Mas vocês podem expandir essa resposta. Não precisam terminar aí. Explica o sentido de precificar. Aí você colocou lá. Ao considerar as informações no texto, né, presentes no texto, notamos ou observamos que o sentido de Ana, beleza, mas não termina lá, não. O sentido de precificar é de reajustar os preços de produtos em sites de produtos eletrônicos. Expande um pouco mais, vai além, né? Coloca ali o que você entendeu sobre esse texto, para que ele pudesse perguntar para você qual o sentido de precificar, né? Então, você coloca ali, pode explicar com todas as palavras. É como se você tivesse fazendo um resumo, né? A sua maneira, colocasse ali a sua opinião do que você entendeu, a sua interpretação do texto. Então, se primeiramente você vai explicar, né? Ao considerar as informações presentes no texto, precificar mostra o sentido, ou o sentido de precificar é de reajustar os preços dos produtos em sites eletrônicos e tudo mais. Beleza. Mas vai além. Vai além. Por que ele faz isso? Qual é a ideia de precificar? Então, ele mostra ali, né? Ele mostra ali que o Google, né, através ele recebeu uma patente de uma companhia, né, que faz com que a cada vez que você acessa, sim, eu vou colocar no grupo depois, tá? Não se preocupem. A cada vez que você acessa o site de produtos eletrônicos, ou a cada vez que você acessa, ou baseado nos seus hábitos que você, né, na web, né, atributos pessoais, que eles fazem uma pesquisa cabal sobre o usuário. Então, baseando-se nisso, o que eles fazem? Enviam para você preços, né? Só que esses preços desses produtos eletrônicos, eles vêm reajustados conforme a sua necessidade, os seus hábitos, né, os seus acessos, se isso os seus acessos são de forma excessiva ou eventuais, né? Então, como é que, baseado nessas informações que eles têm a respeito do usuário, eles vão reajustar o preço. E aí você acha que você está pagando preço aí, ó, um preço bacana, bonito, mas não, isso está tudo sendo observado de acordo com com seus acessos ali, né, naqueles sites de produtos eletrônicos, então, né, de comércio eletrônico. Então, é legal de você explicar isso também, como você entendeu essa pergunta e vai além disso. Interpreta o restante. Por que ele precifica? Por que ele ajusta esses preços? Para mais ou para menos, né? Aí você está pagando mais e achando que está pagando igual a todo mundo, né?
Então, por que que isso acontece? Então, explica. Isso tudo na primeira pergunta, tá? Na pergunta A. E aí, eu gostei muito de algumas iniciativas aqui, e aí a gente vai passar para a pergunta B, que diz assim: substitua os dois conectivos se sublinhados, fazendo as adaptações gramaticais necessárias e mantendo o nível de formalidade do período. Então, vocês vão ali buscar, onde está marcadinho lá, eu já deixei frisadinho, sublinhado, esses dois elementos coesivos, e aí vocês podem fazer as adaptações aí necessárias para substituir. Vamos lá, 2 minutos. Sim, boa. Adoro essa discussão de vocês. Isso aí. Boa, Yasmin, já estava até escrevendo, né? É isso aí, gente. Enquanto vocês pensam, eu vou falando aqui, atrapalhando a vida de vocês. Mas é como se vocês fossem, né? Vocês se formaram uma família, né? Cada um na sua casa, cada um no seu quadrado, mas vocês se encontram diariamente aqui, né, para uma aula ou outra. Então, vocês discutem, vocês chegam a um consenso, a uma conclusão. E é isso, cara. Substituiria por caso, na hipótese de quê? Uhum. Vamos lá, vamos ver quem consegue formular uma, um período fazendo aí a substituição. O caso é legal. A substituição do ser por caso é legal. Qual seria, Andressa, qual seria a substituição? Porque se vocês têm que pensar o seguinte, vocês têm que pensar que o ser é uma conjunção que dá a ideia de condição, certo? Pode, por exemplo, sim, muito bom. O preço de um livro eletrônico, beleza, ótimo, é isso aí. Então, você pode começar a sua frase dessa maneira. Uhum. Subir o preço ao determinar o preço de um livro. Boa, muito bom. O que vocês têm que pensar é o seguinte: se esse ser é uma conjunção coordenada, perdão, condicional, né, de condição, que dá a ideia de condição, as únicas que eu vejo que se encaixaria perfeitamente aí, né, no ser, é caso, talvez o porventura, né? Não sei, deixa eu tentar encaixar o porventura aqui. Onde é que está? Pode, por exemplo, subir o preço de um livro eletrônico se porventura determinar que você. Sim, sim, dá também. Perfeito. Maravilha. É isso aí, meninas. Então, assim, vocês podem substituir por caso, porventura, né? Também daria certo, ó. Pode, por exemplo, subir o preço de um livro eletrônico se porventura determinar que você tem mais chances de comprar aquele item em particular do que um usuário médio. Então, esse primeiro período aí está perfeito. Ou vocês podem adaptar aí a maneira de vocês.
O que na segunda terá que mudar o verbo? Tá fechado. Depois. Então, assim, desculpa, tá, gente? Então, assim, se vocês forem substituir essa conjunção aí por uma de igual valor, vocês podem. Vai, entra aí. Não, desculpa, gente, um contratempo aqui. Então, vocês podem fazer essa substituição por caso, porventura, que vai ficar super bacana, tá? Agora, o segundo período aqui, olha, pode ajustar o preço para baixo como incentivo, caso julgue que é menos provável que você o compre. Bacana, né? Ou caso você julgue que seja menos provável que você o compre, ou porventura você julgue que seja menos provável que você o compre. Também dá super certo. Bacana. É isso aí. Gostei das respostas. Então, percebem que vocês podem pegar desde o início, vocês devem pegar desde o início da pergunta para poder responder até o finalzinho aí. E pode acrescentar, fazer a mudança, desde que não perca o sentido. Né? O sentido tem que se manter. Beleza? Então, vamos lá. Gostei das respostas. Então, a pergunta ficou aí bacana. Já a questão 2, tem um infográfico aqui. Eu trouxe esse infográfico porque eu gostaria que como é que vocês entendem e interpretam um infográfico, né? Vocês estão acostumados com gráfico, estão acostumados com outros tipos de linguagem não verbal, mas o gráfico ele tem essa pegada de linguagem verbal e não verbal, né? Tem a imagem, tem a legenda, tem os textos aqui necessários para uma boa compreensão. Então, vamos lá. Eu quero que vocês observem bem, porque a pergunta está lá embaixo. Mas é claro que eu vou voltar. Deixa eu ver se eu consigo subir. Eu acho que eu não consigo subir. Só um minutinho, que eu queria colocar a pergunta. Coloquei pelo menos a letra A. Quanto se gasta de água por dia? Então, tá ali, né? 50 litros por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e a higiene de uma pessoa. Mas consumimos mais. E aí você tem a quantidade aí, né? Está em vermelhinho. E depois você tem as figuras humanas que diz assim, ó, consumo humano de água no mundo. E aí cada figurinha dessa tem uma bandeirinha, né? Determinando aí o país de cada uma e a quantidade aí de água que cada indivíduo desse aí gasta. Então, vamos lá, diz assim, os infográficos apresentam informações de forma sintética, utilizando imagens, cores, organização gráfica, etc. Indique 2 exemplos do infográfico reproduzido acima, em que a informação é apresentada por meio de linguagem não verbal. Então, olha só, hein, vocês vão explicar a partir da linguagem não verbal, tá? Desculpa, gente, aquela hora eu dei uma paradinha porque meu filho entrou aqui e... Opa, isso aí, Vanessa. A bandeira, né? A gente pode analisar aí, a julgar pelo nome da... não, desculpa. A gente pode perceber aí por esses 2 exemplos, pensando pelas figuras, né? Representando o indivíduo aí, o ser humano, as bandeiras, né? Isso aí, a imagem dos bonequinhos. Então, vou deixar vocês pensarem aí 2 minutinhos como vocês organizariam esses 2 exemplos. Né? Porque não é só dizer, são as bandeiras e as figurinhas humanas, né? Que representa aí cada indivíduo de um determinado país, de um determinado lugar. Não é isso, né? Você não vai responder dessa maneira.
Consegue aumentar um pouco? Ah, tá, vou tentar. Não tenho muito essa destreza, mas eu vou tentar. Ui, meu Deus, acho que eu aumentei demais. Espera aí. Melhorou, galera? Isso. Valeu, Gabriele. Obrigada. Deixa eu subir um pouquinho, que aí vocês veem a pergunta. Tá aí. De nada, meu bem. Então, vocês podem responder, vocês já falaram sobre esses dois exemplos, e é exatamente isso, né? São os bonequinhos, né? Representando aí uma figura humana, e segurando uma bandeirinha, cada bandeirinha representando aí um lugar, né? Um determinado local. Mas como é que vocês iniciariam essa resposta? Essa linguagem não verbal pode ser vista nas bandeiras e nos, né, provavelmente o bonequinho não deu. Podemos indicar isso aí. Vocês, dois exemplos que podem ser citados são as bandeiras. Ótimo, dois exemplos que podem ser expostos. Perfeito, perfeito, é isso aí. Então, vocês podem responder dessa maneira que vocês falaram, ou assim, ó, dois exemplos em que a informação é apresentada por meio de linguagem não verbal. Olha como é que eu estou pegando desde o início da pergunta. Pois é, olha como é que eu estou perguntando, estou respondendo desde o início da pergunta. Ó, dois exemplos em que a informação é apresentada por meio de linguagem não verbal são pequenas bandeiras que estão sendo seguradas por figuras humanas, ou bonequinhos, né, representando uma figura humana. Perfeito, é isso aí. E aí depois vocês continuam as respostas aí, né? O raciocínio. E aí vocês vão indicar aí, né, o que cada figura representa, o que cada imagem, assim, cada linguagem não verbal representa. Então, vocês vão ver aí que vão indicar, as bandeiras vão indicar os países, né, de origem, e isso vai ser representado individualmente, né, porque cada bandeira é para cada bonequinho. E os medidores vão indicar a quantidade. Lá embaixo, né, você tem aí os medidores, né? A média ideal de consumo. Então, vai representar também, indicar a quantidade em litros de água consumida, em média, diariamente, aí, por uma pessoa de determinado país. Então, isso aí, gente, seria uma resposta completa, né? Eu pego lá do início da pergunta para trazer aí o meu raciocínio até o finalzinho. Beleza, gostei. É isso aí. Vamos continuar? Bem, ainda sobre o gráfico, tem a segunda perguntinha. Deixa eu diminuir um pouquinho, que eu não consigo ler a pergunta, porque eu aumentei. Opa, agora eu diminui demais. Eu aumentei, eu não consigo ler a pergunta. Considerando o veículo em que foi publicado, a revista Planeta Sustentável, desculpa, eu li de qualquer maneira. Considerando o veículo em que foi publicado, a revista Planeta Sustentável, qual é a finalidade desse infográfico? Parece simples, né? Mas como vocês responderiam isso? 2 minutinhos. Sim, informar, conscientizar a população, bacana. Mas você não vai responder assim, né? Você não vai responder dessa maneira. A finalidade como é que você falou? Informar, conscientizar. Você não vai responder dessa maneira. Você vai pegar uma resposta mais cabal, né? 2 minutinhos. Quem quiser já ir colocando aí, eu estou tentando ler. Pode colocar. E é isso que alguém falou ali, né? O cerne aí da pergunta é esse aí, né?
Qual é a finalidade desse infográfico? Informar, primeiramente, divulgar, né, uma situação ambiental do planeta e conscientizar a população acerca da questão, né, da água, né, do consumo da água. Como vocês iniciariam essa resposta? Eu quero ler só um. Opa, a finalidade do infográfico é conscientizar as pessoas sobre... Boa, muito bem. Mais alguém que pode começar diferente? De acordo com a revista Planeta Sustentável, o objetivo do infográfico, bacana, de acordo com o gráfico ilustrado acima, a sua finalidade, muito bom. Muito bom. Isso aí. Uma outra maneira que vocês têm também de dar início a essa resposta, Thaisa, a finalidade do infográfico tem como finalidade aí, não, porque aí você está repetindo a mesma palavra, né? Tem como intuito, né? Talvez, tem por objetivo. Então, vocês podem começar dessa maneira que vocês colocaram aí, e também dessa maneira aqui, ó. A julgar pelo nome da revista, Planeta Sustentável, olha aí, ó, né? É possível, pensa sempre em colocar dessa maneira, né? É possível afirmar que se trata de um veículo de divulgação. Exatamente. Isso, Andressa, o infográfico tem, por sua vez, finalidade de conscientizar. Mas, primeiramente, galera, ele tem por finalidade informar. Tanto é que ele traz informações relevantes ali. Depois, ele faz o trabalho de divulgar, né? Primeiro informação e depois divulgar aí acerca da situação ambiental. Na pergunta, ele não consegui ler. Ia ficar mais charmoso, é ótimo. Então, é isso, gente. A julgar pelo nome da revista, aí você coloca entre aspas aí, Planeta Sustentável, é possível afirmar, né, que se trata de um veículo de divulgação que pretende informar acerca da situação ambiental do planeta. Dessa forma, olha aí, ó, você bota um ponto, como se você estivesse fazendo uma redação, tá? Dissertativa argumentativa. Aí você continua. Dessa forma, o infográfico tem a finalidade de informar e também, ó, detalhe, informar e alertar. Porque vocês percebem que ali ele faz um alerta. Tanto é que ele coloca lá a quantidade de água, né, que a população, utilizada pela população, em vermelho. Galera, vocês têm que observar tudo. Ele coloca lá, ó, vou voltar lá, no infográfico. Olha aqui. Ele coloca em vermelho para talvez isso servir de alerta, né, de que o consumo de água está sendo excessivo. Enquanto uns, né, e vocês podem até colocar isso como resposta, enquanto uns excedem o uso de água, existe a falta da água para outros. Né? Pensa comigo. Imagine, se a gente está gastando mais do que nós deveríamos, outras pessoas estão ficando sem. Então, é aí essa dicotomia, o excesso e a falta. Enquanto você gasta demais, determinados lugares, países, localidades, né, tem a falta dela, né? Então, pensa aí numa resposta mais cabal, da maneira como se vocês estivessem dissertando. Boa noite, Luciana. Que coisa boa te ver por aqui. Bem, galera, então, deu para
bem a questão A e a questão B numa boa, né? Ou é só a questão A que a gente fez até agora? Não, é a questão B também. Isso aí. Bacana, adorei a resposta de vocês. Essa iniciativa que vocês têm de responder, né, pegando lá da pergunta, isso é muito legal, tá? Vamos lá? Partindo? Partiu para a terceira? Eu vou dar uma diminuída aqui, porque eu não consigo visualizar um pouquinho vocês e nem o texto, se eu deixar muito grande. Mas eu acho que assim vocês conseguem enxergar bem. Deixa eu ver aqui, só aumentar só um pouquinho. Ui, meu Deus, aumentei muito. Calma aí. Eu tinha botado 99. Mas vamos lá. Vamos ver se conseguem, junto comigo aqui, raciocinar aí a base desse texto para responder uma pergunta bacana, e esse texto aqui é uma graça. E a resposta pode ser bem pequena, porque ele não exige muito mesmo, não. A não ser que vocês queiram se expandir. Nada contra. Vamos lá. Tenho pena dos astrônomos. Eles podem ver os objetos de sua afeição, estrelas, galáxias, quasares, apenas remotamente, na forma de imagens e telas de computador ou como ondas luminosas projetadas de espectrógrafos antipáticos. Mas muitos de nós que estudam planetas e asteroides podem acariciar blocos de nossos amados corpos celestes e induzi-los a revelar seus mais íntimos segredos. Quando eu era aluno de graduação em astronomia, passei muitas noites geladas observando por telescópios aglomerados de estrelas e nebulosas, e posso garantir que tocar um fragmento de asteroide é mais gratificante emocionalmente. Eles oferecem uma conexão tangível com o que, de outra forma, pareceria distante e abstrato. Os fragmentos de asteroides que mais me fascinam são os condritos. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Esses meteoritos, que compõem mais de 80% dos que se precipitam no espaço, derivam seu nome dos côndrulos, que praticamente todos contêm. Minúsculas esferas de material fundido, muitas vezes menores do que um grão de arroz. E aí ele continua. Quando examinamos finas fatias de condritos sob um microscópio, ficamos sensibilizados da mesma maneira como quando contemplamos pinturas de Kandinsky e outros artistas abstratos. Bem, Alan, tem um sobrenome igual ao meu, né? É geofísico e leciona na Universidade da Califórnia. E aí a questão A diz o seguinte: esse trecho, que introduz um artigo científico sobre meteoritos primitivos, apresenta um estilo pouco usual nessa espécie de texto. Indique duas expressões nominais ou verbais do texto que identificam esse estilo. Vamos lá. Antes de vocês tentarem responder, deixa eu abrir um pouquinho esse leque. Se a gente está falando de texto científico, né, artigo científico, a gente está falando de um texto formal, né, de vocábulos formais. A gente está falando de um texto completamente formal, né, palavras formalizadas, né, mais cultas. A linguagem tem e deve ser mais culta. Ok. Mas aí ele diz que esse trecho, que introduz um artigo científico sobre meteoritos primitivos, vai apresentar um estilo que é pouco usual nessa espécie de texto, né, que é o artigo científico. Então, vocês vão indicar ali duas expressões nominais ou verbais do texto que fazem essa distinção dentro de um artigo científico, do que seria normal para um artigo científico. 2 minutinhos.
Sim, por ser um artigo científico, a linguagem precisa ser formal. Deve ser formal, isso aí. No entanto, você pode continuar. Vírgula, no entanto, o texto apresenta duas expressões. Ah, tá, você continuou. Porque eu não estou conseguindo ler. Isso aí. Não, eu só consigo ler o início, Yasmin. Tá na lateral, né, direita, e bem pequenininho. Então, eu só consigo ler o iniciozinho que vocês colocam. Bacana. Ah, faz essa gentileza. Para mim e para a galera aí. Isso aí. E aí você vai, né, explicando aí quais são essas duas expressões nominais ou verbais que vão identificadas dentro desse texto formal. Nossos amados corpos celestiais. Sim. O que mais? Só? A gente tem mais. Lá no iniciozinho, opa. Ah, sim, sim. O que mais, Yasmin? Além de nossos corpos, opa, muito bem, mais íntimos segredos. Perfeito. E tem uma outra palavrinha também, que é um verbo, que ele coloca ali, que não é próprio de um texto científico. Que verbo seria esse? É só um verbo. Está lá no início. Não, não, eles podem ver, não. Deixa eu ver, deixa eu ver que linha que tá. Tá na terceira linha. É uma palavra que destoa completamente de uma projeção. Opa, acariciar. Isso aí, Vanessa, isso aí, Gabriela. O verbo acariciar. Você vê que destoa completamente da ideia, né? De um texto formal, né? De uma linguagem padrão. Muito bem, acariciar, Andressa. Então, ali você tem duas expressões, isso aí, você tem duas expressões. Ou você pode colocar, né, como a Yasmin colocou, deixa eu ver aqui, nossos amados corpos celestes, né, é uma expressão, né, porque quando ele coloca amados ali, é uma forma indireta, uma maneira indireta de opinião, né, de dar sua opinião. Ficamos sensibilizados. Sensibilizados não, porque isso aí faz parte aí até do próprio texto, como uma projeção, né, de objetos do espaço, né? Então, faz parte até do texto, né? Ele vai falar ali que eles veem objetos de sua feição, estrelas, galáxias, quasares. Então, assim, faz parte do texto, né? Eles ficarem sensibilizados com esse tipo de visão. Mas quando ele fala de acariciar, quando ele fala de nossos amados corpos celestiais, a palavra amados, né? E também a outra projeção aqui, que seria. Qual o outro que você falou, Yasmin? Ah, mais íntimos segredos. Isso aí. Então, são expressões, isso aí, são expressões que destoam completamente de um texto que pretende artigo científico, né? Que pretende trazer ali uma informação acerca de um assunto, de uma discussão científica. Então, é isso aí. Então, vocês podem colocar, né? Como é que vocês iniciaram aí? Bacana. Esse trecho que introduz um artigo científico sobre meteoritos primitivos apresenta um estilo pouco formal. Indique duas expressões, e aí vocês podem iniciar dessa maneira. As expressões nominais e verbais reveladas num texto
científico, num artigo científico, não, dessa forma não fica legal, peraí. Um artigo científico que pretende ou determina, né, uma linguagem formal, apresenta duas expressões nominais e verbais, que vocês puderam ver que é nominais e verbais, que identificam um estilo diferente e pouco usual, que seriam, aí vocês abrem aspas e vão colocar aí quais são as expressões nominais e verbais, né? Porque ele coloca ali nominais ou verbais, mas vocês podem perceber que vocês observam as duas, né? Vocês dão de cara ali com as duas expressões nominais e também verbais, quando ele fala ali, né? Mais íntimos segredos, é uma expressão nominal. E quando ele fala acariciar, é uma expressão verbal, né? Então, maravilha. Letra A, respondidíssima. Vamos lá para a letra B? Gente, a gente está no 3 ainda. Oi, meu bem. Por ser um artigo científico, a escrita tem que ser na terceira pessoa? Ou não tem problema se ele falar eu? Não precisa ser na terceira pessoa. Pelo contrário, se o artigo científico é de um determinado autor, ele que traz o artigo científico, ele pode colocar em primeira. Tanto é, ô Vanessa, que a letra B é basicamente a sua pergunta. Você fez a pergunta da letra B. Olha aí, ó. Nesse trecho, ocorre uma alternância entre o uso da primeira pessoa, do singular, né? E que seria, no caso, o próprio autor, que é o Alan, né? E o da primeira pessoa do plural, no caso, nós. Dê uma justificativa para o uso dessa alternância na passagem. Então, vocês percebem que ele faz ali uma alternância entre essas duas pessoas do discurso. Primeira do singular e primeira do plural. Mas, assim, como é que você justifica esse uso? Vocês querem que eu coloque lá no texto de novo? Para responder? Sim. Vou colocar. 2 minutinhos. Dois? Não sei uma justificativa para isso? Como não, Yasmin? Veja bem, olha só. Vou dar uma dica a vocês. Ele usa essas duas pessoas do discurso. Pois é, vamos lá. Vou te dar uma luz aí. Ele usa, primeiramente, porque ele tem uma preferência ali. Ó, lá embaixo, lá perto daquela porcentagem, eu não sei que linha é essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7ª linha, ele diz assim, ó, os fragmentos de asteroides que mais me fascinam são os condritos. Então, como é que ele vai colocar isso, né? Ele vai colocar essa preferência pelos condritos se não colocar em primeira pessoa. Então, é uma preferência do autor. E quem é o autor? O Alan, né? Esse Alan aqui, que é esse geofísico aqui da Universidade da Califórnia. Então, para ele colocar ali a preferência pelos condritos, é necessário, então, que ele traga a primeira pessoa, que é ele próprio, né? E aí depois ele vai dizer, né, que lá depois, nas 8ª e 9ª linha, ele vai dizer que esses meteoritos, que compõem mais de 80% dos que se precipitam do espaço, derivam seu nome de côndrulos, que praticamente todos contêm minúsculas esferas, muitas vezes menores do que um grão. E aí ele vai colocar depois, se juntando a esse pensamento, tá?
Isso, é exatamente isso, uma experiência própria. É uma experiência dele. Muito bem, perfeito. E aí depois ele diz, né? Quando ele usa a primeira pessoa do plural, ele diz assim: olha, quando examinamos finas fatias de condritos sob um microscópio, ficamos sensibilizados da mesma maneira como quando contemplamos pinturas de Kandinsky. Então, o que acontece? Ele primeiro coloca ali a experiência dele, né, enquanto observador, enquanto estudioso daqueles asteroides, né? Mas depois ele concorda, né? Então ele coaduna com a opinião dos outros estudiosos, dos outros geofísicos, de que examinados finas fatias, né, desses condritos, né, sob a luz de um microscópio, eles vão também ficar sensibilizados quando, assim como eles contemplam uma pintura aí de um Kandinsky aí da vida, né? Ou outros artistas abstratos. Então, percebe que a primeira pessoa do singular e a primeira do plural é necessário para ele colocar a experiência dele e concordar com os demais geofísicos. Isso aí. Enquanto na segunda, a alternância para as passagens é que quando está entre... Isso! Muito bem, Yasmin. Então, gente, vocês estão pegando bem a ideia, né, da justificativa. Porque o porquê da primeira pessoa do singular e o porquê da terceira pessoa do singular. Maravilha, é exatamente isso, tá? Então, ele descreve ali uma experiência própria, né? Pela qual ele passou. Muito bem. De nada. E ele vai falar também pelos outros geofísicos, né? Quando ele utiliza a primeira pessoa do plural, né? Ele vai falar em nome de outros geofísicos. Ou seja, vai concatenar com o pensamento de outros geofísicos, né? Maravilha. E aí a gente pode, dito isso, a gente pode passar aqui para a quarta questão, que é uma gracinha. E é bem o português instrumental, né? Literal. Vamos lá. A sobrevivência dos meios de comunicação tradicionais... Vou subir um pouquinho. Demanda foco absoluto na qualidade de seu conteúdo. A internet é um fenômeno de desintermediação. E que futuro aguardam os meios de comunicação, assim como os partidos políticos e os sindicatos, no mundo desintermediado? Só nos resta uma saída: produzir informação de alta qualidade técnica e ética. Ou fazemos jornalismo de verdade, fiel à verdade dos fatos, verdadeiramente fiscalizador dos poderes públicos e com excelência na prestação de serviço, ou seremos descartados por um consumidor cada vez mais fascinado pelo aparente autocontrole da informação na plataforma virtual. Democracia demanda jornalismo independente. Bem, a pergunta que não se cala é o seguinte: desintermediação é um termo técnico do campo da comunicação. Ele se refere ao fato de que os meios de comunicação tradicionais não mais detêm o monopólio da produção e distribuição de mensagens. Considerando esse mundo desintermediado, identifique duas críticas ao jornalismo atual formuladas pelo autor. Então, primeiramente, vocês vão justificar aí duas críticas que ele faz, né, ao jornalismo atual. 2 minutos. É uma pergunta fácil, né, gente? Eu até acho bem básica, porque o texto
Sim, o autor faz críticas à desinformação, sim. Deixa eu ver como é. Identifique 2 críticas ao jornalismo atual formuladas pelo autor. É mais ou menos isso aí, Yasmin. Pode começar dessa maneira mesmo. O autor critica o jornalismo atual. Por quê? Por que ele critica o jornalismo atual? O texto está lá bem claro, né? Mas é isso que o texto fala? Porque ele circula com muita rapidez? Ah, sim, sim. Pois é. Então, jornalismo, né, Andressa? Pois é. O que ele faz ali é criticar um jornalismo atual que não se coloca fiel à verdade. E por que ele não se coloca fiel à verdade? Porque ele já não detém mais o monopólio, né? Só que quando eles não detêm o monopólio, né, da fidedignidade, por assim dizer, o que acontece com essa informação de alta qualidade, técnica e ética? Ela fica balançada, né? Por quê? Porque isso dá margem à desinformação. Então, se eles não prestarem um serviço de qualidade, né, de excelência, pois é, eu queria ver a crítica que a Gabriela coloca. Coloca mais aí, Gabriela, o restante. Se ele não produz não presta um serviço, posso ler para você, por favor. Eu Calma, agradeço, eu vou Yasmin. entrar aqui no chat. 2 críticas ao jornalismo feita pelo autor são a desatenção diante da veracidade dos fatos e a decadência da qualidade dos conteúdos transmitidos. E o que isso provoca? O que isso implica? O que acontece com um jornal, um jornalismo, que perde um pouco dessa autonomia de só buscar a verdade, informar somente a verdade. O que acontece com esse jornalismo? Ele perde o quê? Ele perde credibilidade, não é, gente? Exatamente, ele deixa de ser um jornalismo sério, Andressa. Exatamente. Uhum. Perde a qualidade, perde credibilidade. E aí passa, isso dá margem para a informação falsa ganhar força, né? Para aquele jornalismo que gosta de um sensacionalismo, gosta de trazer informação falsa, ganhar força no mercado, né? Isso aí, perfeito. Então, a ideia é essa, né? É essa insuficiência de ação fiscalizadora, né, nos serviços públicos vão trazer aí um jornalismo que vai perdendo a sua posição de um jornalismo sério, né, fiel à verdade dos fatos, fiscalizador dos poderes públicos. Quando você estudou sobre gêneros literários, não consegui ler o resto, Tigre. Lê aí para a gente ou fala para mim. Compartilha aí. Por favor, Yasmin. Nossa porta-voz. Nosso arauto. Professor, quando eu estudei sobre gêneros literários na escola, minha professora comentou que a diferença entre jornal e reportagem está na opinião, que é posta na reportagem. Poderia ser esse o caso? Então, olha só.
o que acontece? Não é esse o caso, não, Tig. Por quê? Obrigada, porta-voz. Porque o que acontece? A reportagem, a gente sabe que tem a opinião, né? Dos envolvidos ali, né? Tanto do repórter como de todos os envolvidos ali. Mas o que acontece? A notícia, ela não tem o jornalismo verdadeiro, né? E sério, ele não pode transmitir a opinião. Ele só pode informar, comunicar. Mas o que acontece? Quando ele perde, como o próprio texto diz, né? Quando ele vai perdendo autonomia, o jornalismo, vamos colocar assim, decadente, né, falso, vai ganhando espaço. Por quê? Porque ele demora a busca pela verdade. Ele demora a trazer um jornalismo de alta qualidade. Polarização, isso também, com certeza, isso traz, Tig, uma série de problemas, de implicâncias. Tem uma série de implicações aí que esse jornalismo, né, sensacionalista, ele vai ganhando força a partir do momento que você busca um jornalismo sério, só que isso demanda tempo, né? Para trazer um jornalismo sério, isso demanda tempo. É por isso que ele fala que nós vivemos num mundo desintermediado, né? Porque é um fenômeno de desintermediação. O futuro aguarda os meios de comunicação, assim como os partidos e os sindicatos no mundo desintermediado. Olha isso. Então, esse serviço sério vai ficando de lado, vai sendo descartado, né? Por quê? Porque o leitor, ele vai buscando cada vez mais informação. Então, se você não traz um jornalismo sério, qual que ele vai consultar? O jornalismo falso. Exatamente, né? Ele vai consultar o jornalismo, aquele rápido, aquele que traz a informação para ontem. Só que aí o que acontece? Essa informação, né, que saiu ontem, né, saiu do forno e já está lá na mídia, ela vem recheada de implicações. E quais são essas implicações? Fonte desconhecida, fonte falsa, né? Ou fontes que a gente que não tem credibilidade no mercado jornalista, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas informações, né? De ler qualquer coisa. Também tem a questão do exato, se eu não me engano, Tigres, alguém falou sobre o imediatismo aí, né? Sobre a questão de o leitor querer se informar cada vez mais rápido. Por quê? A vida que a gente leva, Tigres, é uma vida muito corrida. Então, normalmente, o brasileiro, o que faz? Quando ele sai para trabalhar, ele já procura sair informado sobre o trânsito, sobre o que está acontecendo em torno, né, da sua cidade, do seu município, do seu bairro. Por quê? Para ele chegar bem ou em segurança até o seu trabalho, né? Então, essa pressa, essa urgência na informação, é isso que acontece, que a Andressa falou, né? Eles acabam buscando sites não confiáveis, né? Que não tem essa credibilidade toda. Eu gostei aí das respostas de vocês. Então, gente, muito bacana. Vamos partir para a letra B, que é bem tranquilinha também, ó. Os processos de formação de palavras envolvidos no vocábulo desintermediação não ocorrem simultaneamente. Tendo isso em mente, descreva como ocorre a formação da palavra desintermediação. Como é que ocorreu essa formação? Qual é a palavra base, Yasmin? Intermediar? Não. Mediar? Muito bem.
Ó, Yasmin, nossa porta-voz está demais. Então, começa pelo verbo mediar, né? Verbo mediar. Mas aí você tem aí uma substantivação também desse verbo, Yasmin. Se a gente quiser chegar à formação da palavra desintermediação, a gente tem que entender esse processo, né? Dessa formação. Então, a gente vai partir da premissa raiz mediar, que é um verbo. Esse verbo ele vai ser substantivado, então a gente vai ter o substantivo mediação, e aí depois é o que vocês falaram agora. A gente só vai acrescentar os afixos, que são os prefixos. Então, a gente tem dois prefixos aí. Um que a Andressa acabou de falar, que é o des, só que antes do des, a gente tem o inter. Na verdade, Tigres, não é in, é inter. Isso aí. Então, a gente tem, primeiramente, o inter, né? Que é um prefixo aí, intermediação, e depois você coloca mais um prefixo de negação, que é o des. Qual seria o sufixo? O são, quem é que perguntou? Nem me lembro. Então, o sufixo é depois, porque você tem primeiro a raiz da palavra, que é mediar, é um verbo, beleza? Depois você tem a substantivação dessa palavra. Qual seria o sentido do prefixo inter? Dentro. Inter, dentro. Dentro. Então, você tem a não mediação, a não mediação de algo dentro de algo. É mais ou menos isso. Então, você tem ali, por final, o prefixo des, que é um prefixo de negação, que aí vai se aliar, né, vai se agregar aí ao outro prefixo inter, e você vai obter aí essa formação aí, desintermediação. É o ato de... Oi? Eu tô com uma dúvida. Não seria prefixo des, e aí depois vem mais um, que seria sufixo, ou continua sendo prefixo? Não, continua sendo sufixo, porque ele se agrega ao início da palavra, Yasmin. Então, é prefixo, prefixo. Prefixo, prefixo. Tá, Né? obrigada. Porque você tem, veja bem, Yasmin, você tem a palavra raiz, que é mediar, ok? Se você substantivar essa palavra, você tem mediação, que é um substantivo, ok? Bem, a partir dessa palavra mediação, aí você vai agregar os afixos. Mas eu só tenho aí para agregar prefixos, né? Sufixo nenhum. Eu já substantivei essa palavra, agora eu só vou colocar os afixos. Os afixos, desculpa. Os prefixos. Primeiramente, eu vou colocar o inter, que aí eu vou obter uma segunda palavra, que é intermediação. Beleza? Só que aí é desintermediação. Então, são dois prefixos que você agrega ao início da palavra, do substantivo mediação. Ok? Deu para entender, galera? Isso aí. Então, esse processo, né, desse vocábulo, ele ocorreu com dois prefixos aliados à raiz, que é mediar, né? E essa raiz, que é um verbo mediar, ele passou a um substantivo mediação, para formar aí essa palavra aí, né? Mediação mais prefixo inter, mais prefixo des. Pronto. Beleza, galera? Partiu? Próxima questão? Então, vamos lá. Questão 5. Eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho, mas é tão fácil essa questão, tão gostosa. Então, tem essa imagem, e aí vocês estão conseguindo ler o que está escrito no muro, né? Seguro morreu de tédio. Seguro morreu de tédio, seguro morreu de tédio. Bem, a intervenção urbana, acima, reproduzida,
foi criada pelo coletivo Transverso, um grupo envolvido com arte urbana e poesia, que afixou cartazes como esses em muros de uma grande cidade. Aí a letra B, a letra A, letra B. A letra A diz o seguinte: que outro texto está referido em Seguro Morreu de Tédio? Busca aí, no conhecimento de mundo de vocês, uma intertextualidade para isso. Quem coloca aí no chat? Que com muita segurança não tinha o que temer? Yasmin, na verdade, eu queria que você intertextualizasse essa expressão aí. Seguro morreu de tédio. Tem uma expressão muito antiga. Muito bem, Andressa. É isso. Essa expressão exatamente remete ao que você falou agora, né? Seguro morreu de velho. Muito bem, é mais ou menos isso, Yasmin. A ideia, né, e aí você já está até partindo para a questão B, é exatamente isso. Né? O texto referido é seguro morreu de velho. Mas como é que você explica isso? Como é que você justifica? Porque ali está assim, ó, na letra B. A relação entre os dois textos, o do cartaz e aquele a que ele remete, que é o que vocês acabaram de falar, é importante para a interpretação dessa intervenção urbana. Então, você vai começar lá a dizer, né, se é importante ou não. Você vai dizer que, sim, essa relação entre os dois textos é bastante relevante, visto que aí você começa a justificativa aí da sua resposta. E qual seria, então, a justificativa? 2 minutos. Vou contar aqui no celular. 8h30. Como é que você enxerga aí essa justificativa para remeter a essa interpretação possível? Professora, eu estou tentando escrever, mas eu não sei, não estou conseguindo pensar. Mas fala, então. Muro? Hã? Não entendi, fala de novo. Ele só colocou cartaz ou ele chegou a pichar o muro, igual tá aí, pichado? Não, ele colocou o cartaz. E por ele ter colocado esse cartaz, é uma coisa meio que fora da lei, né? Fora da lei? Tipo, meio que ele não poderia ter feito isso, aí é algo de se aventurar, não é? Mas o que isso tem a ver com... Você está querendo fazer uma relação ali? Sim, você está querendo trazer associar ali essa ideia que você falou ali com a questão B? A relação entre os dois textos? Sim, porque, tipo, por ele ter... a Andressa falou aqui, vou ler para você. A intervenção exposta na imagem remete a uma outra citação, fazendo assim chamar a atenção do leitor a algo, trocando velho por tédio. Boa! Eu gosto. Continua. Estou tentando aqui. Não, é porque eu pensei que ele estava falando sobre, tipo assim, a pessoa não se aventurar e tal, aí perder meio que a vida por, entendeu? Querer segurança, precisar de segurança. Mas eu entendi aqui, sim, agora que a Andressa colocou, o que quis dizer a frase. Ah, tá. Porque eu não estava conseguindo entender a relação que você queria fazer entre esses dois textos, que a Andressa tinha colocado, né? O seguro morreu de velho, e o texto ali, seguro morreu de tédio. Então, qual a relação entre esses dois textos? O que significa? Como é que você justificaria essas duas? O ditado popular e o cartaz referencia. Fala mais, Thaisa, por favor. É importante. Vou ler para você, tem 3 aqui. Tem uma pergunta da Marta. A resposta era essa que a Andressa deu mesmo? Ou era que a busca incessante por segurança restringe demais as pessoas? Fiquei meio confusa.
Então, sim. Então, a relação entre esses dois textos, a gente pode pensar o seguinte: o seguro morreu de velho. Quando ele coloca esse cartaz, seguro morreu de tédio, significa o seguinte: essa primeira expressão, né, na letra A, seguro morreu, que remete a essa expressão, seguro morreu de velho, significa que é a forma de você, a forma como uma pessoa conduz a sua vida livre de perigos, livre de riscos, livre de qualquer possibilidade de que algo de ruim aconteça. Então, ela só aguarda, né, sem mais problemas, né, que possam passar pela vida dela, ela não passa por problema nenhum, ela enfrenta a vida de maneira suave, linear, e ela vai chegar à velhice de maneira tranquila. Então, sem risco algum. Isso é seguro morreu de velho. Como é que a gente pode associar essa ideia, né, de uma velhice calma, tranquila, sem intempéries da vida, sem riscos, né? A saúde física, a saúde mental, sem riscos, né, para o indivíduo. Como é que ele chega à velhice sem passar por essa etapa, né, de forma tranquila? Como é que ele chega de forma tranquila? Isso se torna um tédio. Porque, na verdade, se você pensar um pouquinho, a vida, quando ela tem muitos altos e baixos, ela se torna uma constante, né? Ela se torna você tem um frenesi aí, né? Mas quando você passa pela vida sem riscos, significa que você chegou à velhice sem muitos perigos. Então, isso, de alguma maneira, é entediante, né? Então, por isso que diz, né, o seguro morreu de tédio. Ou seja, não aconteceu nada durante esse processo, até chegar à velhice. Eu cheguei à velhice sem correr riscos. Então, é um tédio, né? Conseguiu entender, Yasmin? Sim, entendi agora. É que tem mais dois aqui que estava sobre a pergunta que eles queriam que eu lesse. Aquele da Thaísa, que você não conseguiu ler, que ela Sim, eu colocou queria... a relação entre o ditado popular e o cartaz referencia o pensamento de quem é muito seguro pode acabar por nunca viver verdadeiramente, se aventurar e se permitir errar. Perfeito, perfeito. Aí a Tigres, não sei, fez uma pergunta. A relação entre os dois textos é importante, pois traz um contraste entre as duas frases. Seguro morreu de velho traz a longevidade fornecida pela segurança. Já seguro morreu de tédio poderia se referir ao excesso de segurança e impedir as vivências? Quem é que respondeu essa aí? Não, é porque ele fez uma pergunta. Ele perguntou se seguro morreu de velho traz a longevidade fornecida pela segurança e se seguro morreu de tédio é referir ao excesso de segurança e impedir as vivências. Isso foi uma pergunta que ele fez. Sim, é exatamente isso. É a questão da longevidade sem mais problemas. É uma velhice entediante, porque você não passou por nenhum percalço. A vida não te ofereceu nenhum percalço, né? Você chegou à velhice sem passar por essas etapas, né, que muitas pessoas passam. Então, a longevidade está realmente associada à longevidade. Só que essa longevidade, né, longe de riscos, bacana, longe de riscos, o que acontece? Também pressupõe, né, subjaz, que é entediante. Né? O seguro fica entediado. Nossa, não acontece nada com essa pessoa para eu entrar em ação. Percebe? Ele não morre, ele não fica doente, ele não corre riscos. Né? Então, é bacana você pensar nisso, né? Fazer essa intertextualidade, essa associação,
com essa expressão que a Andressa falou, que é antiga, que os avós dela conhecem bem, isso aí. E que tem total relação com a questão do tédio, né? O seguro, ele fica entediado com tanta longevidade, com tanta vida. Mulher sábia, com certeza, Nana. Então, gente, deu para entender um pouquinho aí? A Yasmin, nosso arauto, transmitiu aí bem todas as conjecturas que vocês fizeram, e é exatamente isso. A Thaisa, a Gabriela, se eu não me engano, mais alguns aí, o Tigres, eles colocaram de maneira correta. É exatamente isso, tá? Maravilha. Cara, ó, sem comentários sobre isso. Vamos partir para a questão 6? Vamos ver se vocês vão chegar ao mesmo consenso aí. A questão 6 vai partir, também fácil. E essa aqui é bobinha. Diz assim, uma cidade como Paris, Zé Fernandes, precisa ter cortesãs de grande pompa e grande Fausto. Ora, para montar em Paris, nessa tremenda caristia de Paris, uma cocote com seus vestidos, seus diamantes, os seus... A Andresa ali, ó, cocote, ouviu falar, né? Os seus cavalos, os seus lacaios, os seus camarotes, as suas festas, o seu palacete. É necessário que se agremiem um pouco de fortunas, se forme um sindicato. Somos os 7 no clube. Eu pago um bocado. Essa de Queiroz, A Cidade e as Serras. Eu procurei, gente, esse livro que eu tenho, mas eu não encontrei. E eu tenho a ligeira impressão de que meu filho levou, porque ele também é um leitor, graças a Deus, habitual. E aí, eu procurei esse livro, eu falei, gente, cadê o meu livro do Essa? E aí eu só achei um conto de 2 cidades, tá aqui. Ah, não, Charles Dickens, eu só achei As Cidades e as Serras. Ah, não achei porque ele levou. Não achei porque ele levou. Eu achei um aqui dele, mas As Muralhas. Então, percebe que eu estou confundindo. Charles Dickens é um conto de 2 serras. Então, A Cidade e as Serras ele levou. Vou pegar de volta. Então, ele colocou esse trechinho aqui, e a pergunta é bem boba, mas muito boba mesmo. Detesto essa mania que ele tem de pegar meus livros. Ó, mas eu gosto que ele lê, né? Mas aí fica por lá, ele propositalmente esquece. E aí a letra diz assim, olha, que expressão do texto representa uma marca direta de interação do narrador com outro personagem? Tem uma expressão aqui que é uma marca direta dessa interação. Isso é nem 2 minutos, gente. Qual seria a expressão? Fala, Yasmin. Não, não. É uma expressão mesmo. Tá ali, tá ali. É uma expressão que interage diretamente com... o narrador interage diretamente com o personagem. Se eu falar... Não, Yasmin, sério? Lê de novo o texto. A Thaísa falou cocote com seus vestidos e a Nana perguntou se era seu. Não, não. Gente, é interação com o personagem. O narrador tem uma interação aqui direta com o personagem. Não é possível que vocês não vão enxergar isso, pelo amor de Deus. Sim, Gabriela. Sim, isso. Não. Ah, Yasmin, Zé Fernandes. É isso. Não, Zé Fernandes, Má. Isso aí, Yasmin. Quando ele fala assim, é um vocativo, gente. Ele chama a atenção do personagem. Ele diz assim, ó,
uma cidade como Paris, Zé Fernandes, precisa ter cortesãs de grande pompa, né? E grande Fausto é o vocativo, gente. Qual é a interação que um narrador ou um personagem tem com outro personagem? É o vocativo. É quando ele chama a atenção do outro personagem. E como é que se chama a atenção? Através de um vocativo, que é o próprio nome, né? Pois é, exatamente. Não tem nada a ver, né? Quando fala seu, nada disso. Quando ele fala Zé Fernandes, é uma interação direta com o personagem aqui. Bem, e aí já está respondido. Então, vocês podem responder assim, ó, vocativo Zé Fernandes. Pronto. Agora, se vocês quiserem responder de maneira cabal, que seria o correto, vocês vão colocar assim, a marca que interage diretamente o narrador com o outro personagem é o vocativo Zé Fernandes. Aí abre aspas, né? Zé Fernandes. Bom, na letra B, diz assim, uma descrição pode ser, essa aqui é um pouquinho puxada, tá? E aí eu queria que vocês entendessem um pouquinho. Não é puxada não, é bem fácil. Uma descrição pode ter um efeito argumentativo. Que trecho descritivo do texto reforça a imagem da vida luxuosa das cortesãs na Paris da época? Fim do século XIX. A Belle Époque, né? Vocês já devem ter lido sobre isso, né? Belle Époque. Então, se fala de um trecho descritivo, significa que ele está descrevendo. Sim, desculpa, Andressa, posso voltar assim. Ele fala de um texto descritivo. Aquele trecho que ele diz sobre como elas se vestiam, luxavam. Sim. Então, você vai pegar desde o iniciozinho, que ele vai falar assim, olha, Paris precisa de uma cocotte com seus vestidos. Isso. Até palacetes. Até palacete. Muito bem. A palavra Fausto porque Fausto significa luxo, né? Fausto é a mesma coisa que luxo. Então, você pode pegar desde então. Isso aí. Se você quiser pegar lá de cima, né, onde ele se refere, né, a essa vida luxuosa, ao grande Fausto, pode sim, tá? Mas se você quiser também pegar, se referindo a todo esse luxo, a Paris com uma cocotte, com seus vestidos, seus diamantes, seus cavalos, seus lacaios, seus camarotes, suas festas e seu palacete. Pronto. Coloca ali as aspas, fecho, as aspas não, o parênteses com as reticências, fecho aspas, pronto, está respondido. Maravilha, né? Bem, agora a gente vai partir para a questão 7. Então, essa questão 7 vai demandar um pouquinho do conhecimento de vocês acerca de um romance, que é esse aqui, ó. Memórias de um Sargento de Milícias. Bem, eu fico feliz de quem tenha lido esse livro, porque ele é uma delícia, né? Conhecer o Leonardinho, o pai de Leonardinho, né? O que é o Leonardo Pataca. Conheci a Maria, ele está no meu Kindle, isso aí, Tigres. E é maravilhoso. Nunca leu, Nana? Então, por favor, leia, porque ele é uma delícia. Eu já li umas 3 vezes. Isso aí. Vai ler tudo que você puder, tá? Tudo que você quiser e que você puder, tá, Tigres? E assim, os clássicos, tá, gente? Primeiramente, vocês busquem, sobretudo, os clássicos, tá? Isso aqui, ó, Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá, Andressa? É legal. Esse aqui é maravilhoso. Senhora, claro. Lucila também. O Cortiço Vanessa, é de praxe, né? Tem que ser lido, deve ser lido. Ninguém pode sair do ensino médio sem ler, pelo menos, de forma dinâmica, né? O Cortiço, de Aloísio. Precisa. Lucila é muito bom, Gabriela. Você já leu, né? Então, tem um livro aqui, eu vou mostrar para vocês, que ele é
Peraí, gente, que eu acho que ele está lá em cima. Que ele é maravilhoso, é um clássico também. Porque o Cortiço, meu filho já leu, mas eu acho que ele já me devolveu. Eu acho. Mas espera aí. Deixa eu pegar esse aqui. Ver onde é que ele está. Aqui, achei. Então, gente, olha. Esse livro aqui. A Dama das Camélias. Alexandre Dumas. Então, Alexandre Dumas, ele tem a mesma pegada de Lucília, de Senhora, Úrsula, né? É muito bom, né? Sim. E também tem, né, gente, os clássicos de Machado, né? Deixa eu ver qual que vocês poderiam ler, que é uma delícia. Yaya Garcia, tem também Ressurreição, que é muito bom. Tem também esse aqui, ó, que eu tenho. Cadê? Onde é que ele está? Meu Deus. Não é possível, meu filho. Ah, não, tá aqui. Aqui ele não levou. Aqui, ó. Esse aqui é maravilhoso. Machado de Assis, A Mão e a Luva. Então, gente, Vidas Secas, nossa, São Bernardo, adoro. Gente, Anos de Chumbo, maravilhoso, né? Foi pauta da UERJ ano passado. Não, ano retrasado, minto, ano retrasado. Pois é. Vocês começam exatamente, é igual a novela, né? A Mão e a Lua. Vocês começam a ler e não param mais. É muito bom. Vidas Secas, então, gente, Graciliano, é maravilhoso. Bem, se a gente for falar de livros aqui, a gente não para mais. Mas vamos lá, a pergunta, que é um excerto de um trechinho aí de Memórias de um Sargento de Milícias, que diz assim: o excerto a seguir é o trecho final de Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Está aqui. O segredo que a Maria Regalada dissera ao ouvido do major no dia em que fora acompanhada por Dona Maria e a comadre pedir pelo Leonardo foi a promessa de que, se fosse servida, cumpriria o gosto do major. Está, pois, explicada a benevolência deste para com Leonardo, que fora ao ponto de não só disfarçar e obter perdão de todas as suas faltas, como de alcançar-lhe aquele rápido acesso de posto. Fica também explicada a presença do major em casa de Maria Regalada. Depois disso, entraram todos em conferência. O major, dessa vez, achou o pedido muito justo, em consequência do fim que se tinha em vista. Né? O objetivo desse pedido era muito justo na visão dele. Né? Com a sua influência, tudo alcançou. E, em uma semana, entregou ao Leonardo 2 papéis. Um era sua baixa de tropa de linha, outro sua nomeação de sargento de milícias. Além disso, recebeu Leonardo, ao mesmo tempo, carta de seu pai, na qual chamava para fazer-lhe entrega do que lhe deixara seu padrinho, que se achava religiosamente intacto. Passado o tempo indispensável do luto, o Leonardo, em uniforme de sargento de milícias, recebeu-se na Sé, a igreja, né? Na Sé, a igreja. Na Sé com Luizinha, assistindo à cerimônia, a família em peso. Que bonito. Família reunida. E aí a questão A diz o seguinte, olha, que diferença significativa pode ser estabelecida entre a condição inicial do herói do romance e sua condição final, reproduzida no trecho acima? Sabe o que a pergunta está pedindo, gente? Para vocês exatamente explicarem, de modo resumido, o que está aqui em cima. E mostrarem ali essa diferença, essa dicotomia, né? A vida do Leonardo antes da nomeação, como ele era, e a vida dele depois, como passou a ser. E como é que se deu essa troca, essa diferença? Como é que se deu isso? Foi através de quê? Pois é, falamos de livro só para distrair. Então, se deu através de um combinado, né? Ali.
O Major Vidigal queria casar, né? Queria a Maria Regalada, ele queria um romance com a Maria Regalada. Mas ele só conseguiria se ele desse ao Leonardo o quê? A nomeação. E livrasse, né? Eximisse ele de todas as falcatruas, todas as faltas que ele cometeu até então. Pois é. Mas aí, Leonardo gosta da ideia. Por quê? Porque a partir dali ele vai ter as suas faltas perdoadas e ele vai, em troca, olha aí, ó, né? Além disso, ele vai ter o quê? A nomeação. Ele vai ter uma patente, que é ser sargento de milícias. Tornar-se sargento de milícia. É uma patente, né? Ele almejava tanto, mas não conseguia porque ele era um deslocado, né? Cometia várias loucuras, principalmente quando ele foi coroinha dessa igreja, né? Da Sé. Bem, quem lê o livro sabe do que eu estou falando, né? Quem não leu, para fazer uma questão dessa, não precisa ter lido para fazer uma questão dessa. Por quê? O que ele está pedindo aqui na letra A é exatamente para você mostrar essa diferença. O que aconteceu para essa mudança de cargos, né? Qual foi a negociação? Somente isso, gente. Então, o Major Vidigal gosta da Maria Regalada, mas ele não tem chance com ela. A Maria Regalada, por sua vez, fica contente do Major perdoar o Leonardo de todas as falcatruas e faltas cometidas por ele. Então, o que ela promete? Bom, se você perdoar o Leonardo, meu afilhado, então, em troca, eu caso com você. Ele adorou. Então, tá feito. Negócio feito. Vou perdoá-lo, não só perdoá-lo, mas também dar um cargo a ele de sargento de milícias. E assim foi feito, né? Então, o Leonardo, ele conseguiu o que ele queria e passou, inclusive, nesse outro excerto aqui, quando ele diz assim, ó, passado o tempo indispensável do luto, né? Porque o padrinho dele falece, né? O Leonardo, em uniforme de sargento de milícias, recebeu-se na Sé com Luizinha. Luizinha é a menina por quem ele se apaixona e tal. Enfim. Gente, isso é muito bacana, isso é muito bacana. Esse livro é muito, muito gostoso. Eu estou lendo aqui, estou pensando, né? Relembrando aí a minha leitura. Já na letra A, essa condição foi alcançada por mérito de Leonardo? O que vocês acham? Tem como você dizer como você colocaria essas questões? Sim, tem como sim. Você está falando a letra A ou a letra B? Vamos lá. Eu falando Na das letra... duas, porque como a gente não leu o livro, acho que não vai dar tempo da gente ficar pensando e fazer a questão. Então, eu colocaria, realmente não vai dar tempo, eu colocaria dessa maneira. A pergunta é a seguinte: que diferença significativa pode ser estabelecida entre a condição inicial do herói do romance e sua condição final, reproduzida no trecho acima? Então, eu começaria dizendo o seguinte: a diferença significativa pode ser estabelecida no sentido de que houve uma negociação entre, você vai explicar mesmo, entre o Major Vidigal e a Maria Regalada para que todas as faltas de Leonardo fossem perdoadas. E assim foi feito. O que ele ganhou com isso? O Major Leonardo conseguiu o seu feito, que é o amor de Maria Regalada, e o Leonardo conseguiu também o seu intento, que é se tornar sargento de milícias e ter as suas faltas perdoadas. Ele conseguiu os dois propósitos. Eu colocaria mais ou menos dessa forma. Falando assim por alto, eu colocaria mais ou menos dessa forma.
tá? Agora, você tem que pensar também, você pode dividir um primeiro momento, um segundo momento, você também pode dividir dessa maneira. No primeiro momento, ele era um rapaz que cometia muitas transgressões, muitas falcatruas, muitas faltas, mas que queria alcançar a nomeação de sargento. Nunca que ele conseguiria, né? Porém, com a chegada da madrinha, né, que é a Maria Regalada, que faz essa proposta: olha, eu me caso com você se você perdoar o meu afilhado por todas as suas falcatruas, por todas as suas faltas. Então, o major fez o quê? Apaixonado por ela, atendeu ao seu pedido, né? Fez vista grossa, passou uma borracha em todas as faltas do Leonardo e, além disso, ainda deu nomeação a ele. Então, deu baixa, né, da tropa de linha e deu nomeação. Então, basicamente, mesmo para quem não tenha lido, Yasmin, esse livro, e nem que não daria tempo para ler mesmo, não se preocupem, dá para vocês explicarem essa letra A com toda tranquilidade, tá? É somente para vocês explicarem aí a diferença aí entre o Leonardo antes e o Leonardo depois. O que foi feito para ele se tornar sargento de milícias. Então, foi um combinado, né? Bem, e a letra B, essa condição foi alcançada por mérito de Leonardo? Obviamente que não, né, gente? Então, você vai dizer que não, essa condição não foi alcançada por mérito do personagem Leonardo, e você vai justificar. E você vai dizer exatamente a mesma coisa, só que de uma maneira mais sucinta, né? Leonardo conseguiu toda a sua projeção através de uma negociação entre Maria Regalada e o Major Vidigal. Ok? É isso. Bem, a questão 8 a gente não vai conseguir fazer, mas é uma delícia também. É um pouquinho mais difícil, tá? Um pouquinho mais difícil. A questão 9 é maravilhoso esse texto. Aliás, eu pensei no livro, falei maravilhoso. A questão é maravilhosa quando o Jorge Amado traz aqui para a gente Capitães. Quem não leu, gente, pelo menos assista ao filme. Eu prefiro, né? Eu preferiria que vocês lessem o livro, mas quem não leu ainda, né, e não vai dar tempo para ler e tal, mas assim, adquira esse conhecimento. Você já leu, Tig? É muito bom, né? Muito bom. Eu já li 2 vezes e também já assisti ao filme. É a última aula com você. Pois é, Yasmin, é a última aula. Pois é. Nossa, é verdade. Uns 4 anos que você leu? Nossa. Olha, eu me lembro de cada personagem até hoje. Até hoje. Primeiramente, eu li o livro, né? E depois eu assisti ao filme, que é incrível, incrível. Eles colocaram personagens para fazer o Sem Perna, um menino muito revoltado, e que é a cara do Sem Pernas. Colocaram também o principal. Como é que é o nome do principal, gente? Ai, me fugiu. Como é? Fala aí para mim, Tigres. Pedro Bala. Maravilhoso, né? Tinha cara e jeito de líder, né? Então, eles vivem ali pelos becos da Bahia, né, praticando pequenos furtos, né, pequenas transgressões. A Dorinha, né, isso aí. Ela morreu, né, morreu de rubéola, se eu não me engano. Então, gente, olha, quem não leu também, assista ao filme, procura na Netflix que tem, e é maravilhoso, porque ele retrata bem o que o Jorge Amado quis transmitir para a sociedade baiana. Tá? Bem, e essa questão 9 é maravilhosa de tentar fazer, viu? Isso! Ele cata ela do hospital, exatamente, o Hospital das Freiras, ele invade, né? E aí ele tira essa menina do leito de morte e vive um último romance com ela, né? Então eles chegam a ter uma relação sexual ali e tal. É bem bacana, muito, muito lindo mesmo. E ali é legal que Jorge Amado também traz relações homoafetivas. Isso é muito bacana, né? Traz aí para a sociedade machista, patriarcal, né?
e sexista uma relação homoafetiva, que é bem bacana, né? Acaba que não posso ficar dando spoiler para quem não leu e que pretende assistir ao filme. Bem, a questão 9, desculpa, a questão 10 também é bem bacana, é sobre o livro Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Não à toa que ele foi censurado, exatamente, né? São esses pensamentos aí retrógrados e tradicionais e tradicionalistas demais para o meu gosto. Eu diria até hipócritas, mas enfim, né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas, olha, essa última questão 10 aqui, gente, é muito boa. É muito boa porque vem trazendo um trechinho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, vem trazendo ali umas questões ali sobre o personagem Brás Cubas, a Virgília e a Marcela, né? São duas mulheres que foram amantes desse homem, cada uma do seu jeito, né? Da sua condição social, e que também, quem não leu, está perdendo porque é maravilhoso. Também tem um filme, tá? Tem um filme. Pois é, exatamente. Só ficava com mulher casada, né? E se envolvia mesmo com essas mulheres. Uma casada com um deputado, né? Bem, um figurão aí da política. A questão 2 ali, considerando o último é certo, como o narrador Brás Cubas avalia sua vivência amorosa ao final do romance com as duas mulheres, né? A Marcela e a Virgília. Bem, galera, eu vou deixar com o meu coração... Olha, tá vendo aqui? São todas as respostas. Estão aqui, ó. Maravilhosas, né? Vou mandar para vocês agora, tá? Todas as respostas. E vocês, assim, vocês foram muito, muito, muito importantes aí e responderam muito bem, muito bem. Foram incríveis. E eu só tenho a agradecer esse tempo que eu passei com vocês, toda a confiança depositada em mim. E eu também depositei muita confiança em vocês. Eu sei que vocês são capazes e vocês vão chegar. Mas, olha, coloca sempre uma coisa em mente. Tenham isso em mente, tá? Andressa, todos que estiverem aqui, quem não pôde também participar e que vão assistir essa aula, né, a gravação dessa aula, mantenham a tranquilidade, tá? A tranquilidade te permite enxergar melhor as coisas, né? E por aí você pode perceber que você vai também conseguir responder melhor as questões. Não fica nervosa, Yasmin, você está indo muito bem, tá? Então, gente, olha, muita calma nessa hora, isso sim, Andressa, Yasmin, eu agradeço a presença de cada um de vocês, tenham uma excelente prova, uma prova maravilhosa, e pensem em todas as aulas que vocês puderem, né, que vocês tiveram ao longo do ano, tá? Não só de português, mas de redação, de geografia, de matemática, de tudo. E olha, vão com Deus, tá? Arrasem, exatamente, Yasmin, arrasem. Fiquem com Deus, galera. Um abraço. Boa sorte para Tchau, vocês. tchau, gente. Valeu.